República já já, mas eu queria perguntar uma coisa que o senhor falou há pouco sobre a relação bagunçada, né? A desordem institucional, foi essa expressão que o senhor usou. Porque eu queria abordar a questão do Supremo Tribunal Federal, que é uma questão também sendo discutida. Há candidato que defenda mandato, há candidato que defenda idade mínima, há candidato que defenda até impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua proposta em relação ao Judiciário, mas especificamente ao Supremo Tribunal Federal? O que o senhor acha que precisa funcionar ou mudar dentro do Supremo nessa onda de candidatos aí fazendo apostas em relação ao que se pode fazer em relação ao Supremo, ou mudança de idade, ou até mesmo tempo, um mandato para ministros, ou, claro, tem candidato que defende até impeachment de ministros, o que alguns senadores classificam como seria tumultuar ainda mais o ambiente institucional. Mas eu queria ouvir o senhor, que já passou, inclusive, pelo Senado, teve mandato, foi governador e, claro, tem uma vasta experiência na política. Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu coloquei aqui, eu sou homem do diálogo. Eu não vou ficar fazendo ameaça a terceiro. Não é meu estilo. Pessoal, o que eu vou pedir é que haja realmente um processo onde o Supremo se restrinja às ações específicas de resguardar a Constituição brasileira e interpretá-la, e não de ingerência sobre qualquer poder e nem sobre qualquer decisão, tá certo? Que não esteja na alçada dele, que seja prerrogativa ou do Congresso ou da Presidência da República. Esse diálogo eu abrirei no primeiro momento. Com mais ainda, eu saberei tratar o Supremo Tribunal Federal como deve ser tratado, com respeito de um poder, como tratarei a Câmara e o Senado Federal. Um órgão independente como o TCU também, que é um órgão acessório da Câmara, mas também é relevante dentro da avaliação e da auditoria de obras também. Agora, o Supremo Tribunal, eu vou saber conversar com o presidente do Supremo, eu vou saber mostrar situações que estão constrangindo, estão fazendo com que a população não entenda. Ora, um Supremo, ele não está isento de tudo. O Supremo tem também um mecanismo de controle, que é o Senado Federal. Ora, se o comportamento desvia daquilo que deva ser o aceitável, quantas vezes dentro do partido nós não tivemos que pedir ao deputado, ao senador, que se desfiliasse, que respondesse pelos atos dele, e foram condenados e também foram ali excluídos do Congresso Nacional. Não existe um poder maior do que o outro. Então, o Senado tem, sim, a prerrogativa também de avaliar o comportamento do Senado Federal. Isso é prerrogativa constitucional. Ninguém está pregando esse tipo de coisa. Mas por que isto vale para o Congresso Nacional e não vale para o Supremo? É um colegiado também, como é o Congresso. Agora, para a presidência da República é uma questão diferente. Aí você tem um indivíduo só. E aí você tem um processo de cassação que passa pela Câmara, pela autorização e vai para o Senado para se convalidar a cassação de um presidente da República. Então você vê que a Constituição, você tem tudo aqui, você não precisa ficar blefando. Você não precisa ficar ameaçando que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe por quê? Porque você tem tudo dentro da Constituição que você deve fazer. Agora, o que você precisa ter é autoridade para poder chegar a esse grau. Não dá mais para governar dentro dessa situação que hoje está desgastando o poder que é a última instância do cidadão, que é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, e aí sim você fala de reforma, sim, mas essa reforma não é da agora. Desde que eu era senador da República, já tem medidas ou tem projetos para reformar o Supremo. Ou na faixa etária, tá certo? Ou por condicionantes curriculares que sejam maiores. O senhor é favorável a essas mudanças? Sim, sou extremamente favorável, tá certo? E essa tese que deva ser acima dos 60 anos de idade, estarei sim, junto com o Congresso Nacional, para que realmente essa medida seja tomada. Para que seja uma pessoa de conhecimento, de vida pregressa ilibada e de conhecimento ali reconhecido no meio jurídico do país. Isso é previsto na Constituição, né? Como? A questão da reputação ilibada, do notório conhecimento jurídico, isso já está no regramento constitucional. Sim, mas só que ele está, mas, no entanto,
quando um presidente da República vai tomar essa decisão, ele não fecha os olhos para isso. Ele vai buscar o amigo pessoal dele. Você não governa com esse nível de intimidade. Você é o presidente, você não é pessoa física. Você é presidente da República. Você tem que saber o diferencial. Então você não vai botar um amigo seu lá que tem 35 anos de idade para ficar 40 anos lá. É isso que acontece hoje. Você não está preocupado com esse amplo conhecimento e essa credibilidade moral para que ele ocupe o cargo. Você está preocupado em colocar alguém que amanhã fique na sua defesa pelos malfeitos que você fez. Isso é inaceitável. A conduta de um presidente da República que tem estatura de pensar no país, ele vai pensar em alguém que tem independência total para poder, aí sim, fazer um julgamento imparcial. E não ser um porta-voz dele. Supremo não pode ter porta-voz de ninguém. A autoridade do Supremo ela é de uma relevância ímpar. Candidato, falar sobre